todos na luta contra o assédio moral. Presidente da Câmara promete mediar diálogo entre ministra do Planejamento e servidores. Centrais definem conceito de servidor público. Protesto em Brasília. MST reivindica ações efetivas do governo. Comissão agenda a 4ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. Está no ar o Fala Mais Brasil. Sindicalistas discutem organização sindical das entidades dos trabalhadores do serviço público. O tema debatido é de caráter estratégico. Até hoje, a Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho não foi regulamentada. A convenção trata da negociação coletiva, liberdade sindical e direito de greve. Representantes de 5 centrais sindicais participaram da reunião sobre a organização sindical e sustentação financeira das entidades dos trabalhadores do serviço público. O objetivo do encontro foi definir diretrizes e encontrar consenso no texto a ser apresentado pelo grupo de trabalho das entidades sindicais com representantes do Ministério do Trabalho. Uma reunião muito importante de definição da organização sindical dos servidores públicos, definindo o que é servidor público e a partir daí como se dará um modelo que nós vamos apresentar para toda a nossa base e para o governo de organização sindical dos servidores públicos. A definição hoje foi clara, que nós devemos agir rapidamente com o Ministério do Trabalho e também com o Palácio do Governo. E de lá remeter para o Congresso Nacional. Tem que ser rápido. Que é um marco histórico, né, na história do movimento sindical brasileiro. São as centrais discutindo categoria de servidor público. O fato das centrais sindicais terem afinado o discurso, resolvido as suas eventuais diferenças de enfoque em diversos assuntos e se unirem para uma solução é histórico para o serviço público. A CSPB cresceu muito quando começou a participar e a unir as centrais. Estamos todos falando uma só língua, né? Todas em prol ao servidor público. A capital federal se transformou no cenário do acampamento do MST. Cerca de 15 mil integrantes do movimento do Sem Terra cobraram ações mais efetivas do governo no tocante à reforma agrária. E não é que deu certo? A presidente Dilma Rousseff recebeu a pauta de reivindicações do movimento. Pressão direta sobre o executivo, que culminou com uma audiência com a presidente Dilma. Ela gostou da nossa pauta, é uma pauta antiga, ela já conhecia, e assumiu o compromisso de buscar solução aos problemas mais estruturais, que hoje é garantir a terra para 100 mil famílias e ampliando as políticas públicas para que chegue no interior do país. Dirigentes sindicais que representam servidores públicos da esfera federal apresentam demandas da categoria para o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves. O parlamentar se comprometeu a organizar uma agenda mensal com as lideranças. Além disso, na semana passada, nós aqui cobramos da ministra Miriam Belchior uma agenda com os sindicalistas. Até aqui ela não deu resposta, mas Henrique Alves disse que entregará a pauta de reivindicações para que a ministra do Planejamento conceda essa audiência com os sindicalistas. Será o início da negociação coletiva? Bem, essa foi a primeira reunião das vários ofícios que nós entregamos em toda a planada dos ministérios, entre eles o Ministério do Planejamento, a Secretaria de Relação do Trabalho do Planejamento, a Casa Civil e a própria Presidência da República. Na Câmara dos Deputados, nós fomos recebidos pelo Henrique, que é o presidente da Câmara, e o deputado foi muito solista. E ontem recebeu as entidades do Fórum Nacional de Entidades dos Servidores Públicos Federais, que hoje nós é composto pelas 3 centrais sindicais, a CTB, a CUT e a CSP com lutas, e 28 entidades de servidores públicos federais, incluindo a CSPB. Acreditamos que vai ser recebido a partir de agora, essa agenda para nós foi muito positiva. Na próxima terça-feira, ele se comprometeu numa audiência com a Miriam Belchior, já apresentar nossas demandas. O deputado Chico Lopes, do Ceará, vai estar acompanhando e vai ser o interlocutor da Câmara nesse primeiro momento para apresentar todas as nossas demandas e após o Carnaval nós vamos ter uma agenda propositiva na Comissão de Trabalho para chamarmos uma audiência e apresentar todas as demandas. E fechou com um ciclo. Todos os meses nós vamos ter uma agenda com o presidente da Câmara para não perdermos o feedback, entendeu, cotidiano das nossas reivindicações junto àquela Casa de Lei.
Saúde do trabalhador e da trabalhadora, direito de todos e todas e dever do Estado. Esse é o tema da 4ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, que será realizada entre os dias 10 e 13 de novembro. A data foi definida no encontro entre representantes da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e do Conselho Nacional de Saúde. O momento agora mais importante que precisamos da atuação das centrais, das confederações, dos sindicatos, das entidades organizadas, da entidade civil, sociedade civil como um todo, para que se faça discussão nas macro. É o momento em que a sociedade tem que agir e colocar as grandes demandas que estão sendo pautadas hoje nas ruas e que essa conferência possa trazer grandes temas, grandes proposituras que vá melhorar para a população como um todo. Uma constante. Cada vez mais brasileiros reclamam de sofrer assédio moral. Por este motivo, representantes de entidades sindicais criam um grupo para defender os trabalhadores contra essa prática. Dirigentes sindicais criaram uma frente de trabalho para discutir o assédio moral no serviço público. A frente, que tem o apoio da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil e da OAB, cria parâmetros para a defesa dos servidores contra o assédio moral. A iniciativa do Sindicamarati, o Sindifazenda, o Sindileges e a CSPB e outras representações que virão, já formamos uma frente para estarmos discutindo sobre o assédio moral no serviço público. O assédio moral ele tem um contexto bem mais abrangente, bem mais amplo. O Sindicamarati já há algum tempo vem, dentre outras lutas, priorizando a luta contra o assédio moral. Nós consideramos que é uma contribuição essencial para o bom ambiente de trabalho. É fundamental. A OAB ela tem total interesse em participar, em fomentar esse debate, em aproximar os 3 poderes desse debate. Nós promoveremos no mês de maio desse ano um grande seminário para tratar do assédio moral. Mas afinal, você sabe o que é o assédio moral? Olá, estou aqui com a advogada Mônica Santos, que vai analisar o material que nossa produção colheu nas ruas e vai dizer o que é considerado ou não assédio moral. Mônica, seja bem-vinda. Obrigada, Grace. Vamos lá? Vamos. Eu entendo que é uma situação que eu já passei dentro do Palácio do Planalto. Eu fui convidado para uma cerimônia e fui barrado na porta, não me deixaram entrar, até que apareceu um funcionário que me conhecia e me colocou para dentro. Mas nessas alturas eu já tinha perdido a graça do evento. Acho absurdo, né? Cada um tem que respeitar o próximo. Na escola onde minha mãe trabalha, e tinha um cara que ele era zelador da escola. Aí a professora, só porque ele viu a professora sozinha, ele falou uma besteira para ela. Aí ela não gostou muito não, mas ela também não fez nada, porque ela ficou surpresa. A marcação cerrada, por exemplo, de patrão em cima de funcionário, né? Principalmente do lado sexual, e impõe algumas regras, sempre com outro interesse. E também, às vezes, a pressão psicológica sobre a competência ou não, esse tipo de coisa, assim. Nunca presenciei e os únicos casos que eu soube foi por televisão mesmo, pela televisão. Só porque tem patente, não vou falar, né? Tem patente, eu tenho o cargo mais alto, aí acho que a gente pode ser assediada, né? O assédio é a pessoa que falta com respeito com o ser humano. Já vi falar, já orientei que a pessoa procurasse o direito na justiça. Bom, Mônica, o Luiz Moura, ele falou que foi impedido de entrar no Palácio do Planalto. Isso caracteriza assédio moral? Grace, pelas informações que ele nos deu, não dá para caracterizar assédio moral, porque não ficou claro se ele foi impedido por conta do exercício da função dele. Se ficasse evidente que foi por conta do exercício da função e do trabalho dele, até poderia ser considerado. Nessas situações, não. Certo. A Verônica Vidal, ela falou que a mãe dela presenciou um caso em que o zelador da escola constrangeu uma professora. Nesse caso, de um cargo mais baixo para um nível mais elevado, é considerado assédio moral? Grace, o assédio moral não tem necessariamente a questão da hierarquia. O assédio moral ele pode ser horizontal ou pode ser vertical. Até poderia ocorrer do caso do porteiro para um professor. Mas a questão que ocorre é que se foi só uma vez, pode ser considerado um dano moral, um desabor. Agora,
assédio moral por uma única vez, não. O Túlio de Paula, ele falou que nunca presenciou um caso, mas ele fala de assédio sexual, fala também de pressão psicológica. O assédio sexual, ele pode ser enquadrado como modalidade do assédio moral ou não? O assédio sexual, ele tem como um dos requisitos a subordinação. Então, tem que ser funcionário e ele tem que ter esse poder em cima do funcionário para conseguir alguma vantagem. O assédio moral não precisa da subordinação. Ele pode ser de funcionário para funcionário, de funcionário para chefia. Agora, o assédio sexual tem que ser com o subordinado. Certo. A Marilza, ela falou só porque um funcionário tem uma patente mais alta, ele acha que pode tudo. Isso pode ser encarado realmente como assédio moral, essa humilhação? Se as humilhações praticadas por esse patrão forem humilhações repetidas, reiteradas, com uma tortura psicológica, ele é considerado assédio moral. É porque o assédio moral, ele tem que ter a repetição disso para que haja um desgaste do funcionário e que o funcionário se sinta fraco para poder lutar e acabe até pedindo a demissão. Certo. É o mais frequente, é o de patrão para funcionário. O Adilson, ele disse que presenciou um caso de assédio moral e orientou, inclusive, a pessoa a procurar a justiça. Esse é o caminho, doutora? Grace, esse é o caminho. Hoje nós não temos regulamentados o assédio moral pela legislação brasileira. Hoje a gente faz uma adaptação com o artigo 483 da CLT, tentando uma indenização pelos danos sofridos. Alguns estados e municípios já têm uma lei que regulamenta o assédio moral, mas na CLT, nacionalmente, não temos ainda. Tem que se contratar um advogado, tem que coletar provas, coletar testemunhas e ingressar na justiça para obter uma indenização. Mônica, existe alguma diferença entre o assédio moral praticado no serviço público e do assédio moral praticado na iniciativa privada? A diferença não existe. O que existe mesmo é os prejuízos. Na iniciativa privada, no caso de um funcionário chegar a pedir demissão porque está sendo humilhado, está sendo torturado psicologicamente, ele vai sair e o empresário que o contratou vai contratar um novo funcionário e vai continuar suas atividades. No caso do serviço público, a contratação só pode ser feita mediante concurso público. Se o funcionário precisar ser afastado, aquela seção, aquele departamento vai ficar prejudicado porque vai ficar faltando pessoal, vai ter que fazer um novo concurso, a gente sabe o quanto demora para contratar, e o que fica prejudicado é a própria máquina pública, que fica com uma prestação de serviço defasada. Você viu, Mônica, nossa repórter entrevistou inclusive um doutor formado em Genebra, não é mole não. Obrigada, Mônica, por sua participação. Eu que agradeço. Bom, Fala Mais Brasil fica por aqui, agradeço a sua participação com sugestões de pauta e a gente volta na semana que vem com muito mais. Até lá!